CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos agora o livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Vamos lá. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. O item 5, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja. Por que não consideras a pessoa nos homens? Diz-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo a eles apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles lhe responderam: É de César. Então Jesus lhe falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus 22, o item 15 e 22. Marcos 12, 13 e 17. Amado Jesus, nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita, buscando a Tua proteção, Teu amparo e rogando-a, e a permissão para invocarmos o nosso irmão Leon Denis para nos inspirar e ajudar na compreensão dos textos que ele escreveu, bem como o nosso irmão altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desse espírito amigo, altivo Panfiro, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá, inspirados por Leon Denis, dar continuidade à primeira parte desse livro, onde estamos estudando o capítulo qual o número desse? Capítulo 2. O critério da doutrina dos espíritos.
Então ele vem trazendo esses critérios, falamos de Allan Kardec, falamos de alguns pesquisadores, e ele continua aqui, vai falar da autenticidade das fraudes, onde nós paramos semana passada. Na página 53 Página 53 desse livro aqui da edição CELD, página 53. Então continua o raciocínio do nosso Leon Denis. Além das fraudes, vai, Edilane. De origem humana, há também as mistificações de origem oculta. Todos os experimentadores sérios sabem que existem dois espiritismos. Um praticado de atrair para nós o desocupado. Peraí, vamos de novo. Existem dois espiritismos. Um praticado de qualquer maneira, Sim. sem método, Sem elevação de pensamento, atrai para nós os desocupados do espaço, os espíritos levianos, zombreteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. Então vamos lá. Vamos ver esse pedacinho aqui que é importante para a gente. Você, Adilane, leu, estudou isso essa semana e leu para mim aquela mensagem do irmão Luiz, do livro dos São médiuns. Luís, Quando ele fala sobre a importância, diz aí, do recolhimento do recolhimento, da seriedade dos médiuns e tem outra coisa. Então, no livro dos médiuns, vocês estão com o livro dos médiuns aí? Alguém está com o livro dos médiuns? Recolhimento. São várias mensagens lá atrás, no capítulo. Essa que você estava com ela lá, com a Adilane? Não, estava sozinho. É uma mensagem de São Luís, é lá no capítulo 32. É Elaine e Eliné que está. Me dá aqui o livro, me dá aqui, eu acho rápido. O Dona Malu. Toma aí, acha aí. Olha o que Leon Denis está dizendo aqui, ó. É 33, 32, tem as mensagens aos médiuns e tem uma mensagem de São Luís. Vamos lá. Na página 441 do Livro dos Médiuns. Então, lê aí, Edilane, a mensagem. Vamos ler aqui a mensagem do Livro dos Médiuns. Vai, Edilane. Sim, é isso aí, São Luís. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Olha só, silêncio e o recolhimento são essenciais para todas as comunicações sérias. Para todas as comunicações sérias. Então, se a gente quer uma comunicação séria, ele vai continuar ali. Tem outras coisas ali que ele vai falar das comunicações. Então, o irmão Luiz, o Espírito Luiz, está falando para nós, os médios, que se a gente quiser obter uma mensagem, uma comunicação séria, é necessário silêncio da alma, e para ver esse silêncio, o recolhimento. Né? Nunca, isso aqui é muito importante, nunca obtereis isto daqueles que, apenas pela curiosidade, que o povo acha que psicografia, não sei o quê, isso é moda. Sentou ali e começou a riscar papel. Isso não é isso, viu? Continua lá. Nunca obtereis isto daqueles que apenas pela curiosidade sejam atraídos para as vossas reuniões.
Ouviu, senhor Nilton? Então, Convidai estas pessoas, convidai, pois, os curiosos para se divertirem em outro lugar, pois a distração deles constituiria uma causa de perturbação naqueles que estão ali fazendo a coisa séria. olha só, muito pertinente, não é? E tudo a ver com o que o Leon Denis está dizendo aqui. Vamos ver esse pedacinho aqui. Ó, que Leon Denis diz: além das fraudes de origem humana, então, na mediunidade, tem gente que frauda, diz que tem espírito e não tem, engana, não tem gente que engana? Então, além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta. O que é mistificar? Mistificar é enganar. Mistificação de origem oculta, quer dizer, são os espíritos. Nilton, você poderia falar bem sobre essa, eu acho bem importante isso, a diferença entre silêncio e recolhimento. Tá, vamos lá. Todos os experimentadores sérios sabem que existe dois espiritismos, ou seja, dois tipos de mensagens, né? Um praticado de qualquer maneira, quer dizer, sem recolhimento, Sim. sem silêncio. Um praticado de qualquer maneira, sem recolhimento, sem silêncio. O que mais? Sem método. Sem método. Quer dizer, quando o Leon Denis botou aqui, já está falando de qualquer maneira. Sem elevação do pensamento. Atrai para nós os desocupados do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. Então, a gente tem que ter bem consciência disso, né? Que tipo de contato eu quero com o mundo espiritual? Que tipo de espírito eu quero me ajudando? E para eu ter a presença de um bom espírito, é necessário silêncio, recolhimento, método. Esse recolhimento aí, a gente pode pensar na prece? Vamos pensar nisso daí. O que é esse recolhimento? Ó, Né? a prece, também, para você fazer uma prece, você tem que se recolher. O recolhimento é você se isolar do mundo. Se isolar do mundo. Na verdade, é um trabalho de meditação. O recolhimento é um trabalho de meditação. Você se recolhe para que você possa fazer silêncio na alma, para você ouvir o mundo espiritual. Não é de qualquer maneira que se faz isso. Tem práticas mediúnicas, mas não tem práticas mediúnicas espíritas. Práticas mediúnicas são diversas. A igreja tem prática mediúnica. As igrejas católicas, com os carismáticos, tem um espírito que faz revelação, tem um espírito que faz cura. Lá é o Espírito Santo, mas nós sabemos que são os espíritos. As igrejas evangélicas, com as revelações. Então, tem as práticas mediúnicas. Os terreiros de Candomblé, os terreiros de Umbanda, têm as suas práticas mediúnicas. Dá o microfone para ela. Dá o microfone para ela falar. O que você está falando? Fala no microfone. Padre Marcelo Rossi. Hã? Eu estava citando um fato que aconteceu em minha casa, que eu estava ouvindo assistindo a uma prece, uma missa do Padre Marcelo Rossi, e eu senti que ele tinha falado uma coisa que serviu para mim, sem nada mais. Sim. Então vamos lá. Então, isso é o silêncio. Isso é o recolhimento. E nós aqui, na casa espírita, nós nos recolhemos. Nós fazemos silêncio para poder vir a mensagem. Quando se tumultua, a gente não consegue mensagem positiva. Para isso tem os espíritos zombeteiros, que pululam em torno de nós. Então é necessário o médium fazer a sua parte, se recolher, fazer a sua oração para poder trabalhar.
Entenderam isso? Ah, Não está com a cabeça, né, nas atividades do dia a dia, né? É. Quando um trabalho mediúnico, você tem que estar não só com o corpo naquele lugar, você tem que estar com a sua mente ali, o seu pensamento naquela direção. Por isso a gente pede que os médiuns cheguem à mesa de trabalho pelo menos com 1 hora de antecedência. E ali a gente faz o estudo. Enquanto os outros não chegam no horário previsto, a gente está recolhido e fazendo silêncio em nossa mente. Depois a gente faz o estudo, se preparando para obter o apoio. Vou trabalhar com espírito sofredor. Mas para eu trabalhar com espírito sofredor, eu tenho que ter um guia me protegendo, me ajudando. O pós-trabalho a gente... Você para diluir aquela energia de dor, a gente faz uma avaliação. Tem outra aqui para isso aqui. Não deveis tolerar qualquer conversação enquanto os espíritos são questionados. Que é isso aí? Sim. Então é outra coisa que atrapalha muito, a conversação. Por isso o silêncio. Agora, se a gente está num trabalho em que o espírito vai dar orientação, todos em silêncio. Se ele fizer pergunta, a gente responde. E se a gente tiver pergunta a fazer, a gente faz, a gente elabora com antecedência essas perguntas, como nós fazemos aqui. E faz a pergunta. Enquanto ele estiver respondendo, se tiver mais alguém junto, faz silêncio. Aqui mesmo, por que eu dei ali o microfone para... Porque ela estava conversando com o Gabriel, estava me atrapalhando. Vocês estão vendo? É o mesmo princípio. Não, a gente pega aí o exemplo. O espírito não consegue falar se tiver dois conversando, um outro assunto. E eles estavam conversando um outro assunto. E eu estava me atrapalhando aqui a elaborar a minha ideia. É o que ele está dizendo ali. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vai, Dilane. Outro, mais sério, praticado comedidamente, com um sentimento respeitoso, põe-nos em comunicação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer os que os chamam com fervor de coração. Foi isto o que as religiões conheceram e designaram com o nome de comunhão dos santos. Então, olha aí, um outro praticado comedidamente, com sentimento respeitoso quanto ao recolhimento. Eu lembro do Altivo dando aula para a gente, e ele tinha que trabalhar na psicografia. E lá naquela casa, muitas pessoas recorriam ao noticiário, ao conselho do espírito, né, a orientação dos espíritos. Então o médium tinha que sentar, se recolher, né, fazer a sua prece, pegar papel e lápis e escrever. Tinha lá um monte de pedidos. E ele estava trabalhando lá na gráfica, lá na casa tinha uma gráfica enorme, no porão da casa, e ele lá esquentava sempre a cabeça dele. E ele se aborreceu lá, esquentou a cabeça, se aborreceu, deu a hora dele trabalhar, ele foi trabalhar. Subiu, lá tinha uma escada, sai de lá do porão, anda um corredor, uma escada, ele ia lá que a gente chamava de apartamento, era um quarto lá que tinha lá com um banheiro, e ali eles faziam o receituário. Então, quando ele estava subindo a escada, quando ele chegou em cima, estava o doutor Erma bem na frente dele, o guia dele, hein? Olha só. Não vou trabalhar com você com essa cabeça. Você pode voltar. Você volta, vai lá na gráfica, pede desculpa pelo que você fez, arruma a tua cabeça e volta.
Ele, como obediente que era, deu meia volta, desceu, foi lá, resolveu o problema, veio com a cabeça boa, agora vamos trabalhar. É isso aqui que ele está dizendo. É isso aqui. Não adianta a gente aqui brigar, discutir, agora vamos escrever aí. Faz fechar os olhos e fazer igual o Chico, né? Não adianta. Não adianta você ficar falando mal da vida alheia, ficar com ciúme de um, com raiva do outro. Agora está na hora do trabalho. Não adianta você ir para um trabalho mediúnico aqui na casa, não acontece aqui, mas já vi. Todo mundo pipipi, 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 pipipi. Mulher, né? Coisa de mulher. Pipipi, 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 pipipi. Aí chega a hora do trabalho, todo mundo baixa santo. Então, Nilton, isso já é um recolhimento, né? Da gente começar a diminuir conversa paralela, então, já está se recolhendo. Aqui não acontece porque o chicote come, né? Então, não tem como. Não tem como você ali receber o espírito, mesmo que seja sofredor, de qualquer maneira. Não tem como, porque essa relação é psíquica, é a nível de pensamento, então ela é muito sutil, difusa para alguns de nós. Agora, para os médios mais ostensivos, ele é mais fácil, mas o médio mesmo ostensivo, ele tem que ter o recolhimento, ele tem que fazer o silêncio. Não adianta numa sala de psicografia um médio discutir com outro, dar uma resposta mal criada a um amigo, a uma amiga que está ali, não adianta. Que espírito que vai escrever através desse médio? Como a casa é protegida, a gente não trabalha e vai escrever da cabeça dele mesmo. Vai escrever coisa da cabeça dele. Então não tem como eu ir para lá e já com ciúme da Dilane ou com raiva da Dilane, aí quando a Dilane chegar, dá-lhe uma resposta mal criada. Não, acabou, não tem mais trabalho, não precisa nem começar. Não estou dizendo que isso aconteça aqui, estou dizendo que não, porque já vi acontecer. Então, que espírito é esse? Né? Que espírita é esse? E que espírito é esse que vem se comunicar? É isso que Leon Denis aqui está dizendo. Então, vamos continuar. Pergunta-se ainda: como neste vasto conjunto de comunicações, cujos autores são invisíveis, se pode distinguir o que provém das entidades superiores e deve ser considerado? Então, é invisível, a gente não está vendo. Então, o que é uma comunicação superior e o que não é? Para esta pergunta, só há uma resposta. Vai. Como é que nós distinguimos os bons e os maus livros dos autores, falecidos há muito tempo? Como é que a gente distingue um livro bom ou mau de um autor que já morreu? Eu vou ler um livro. Li o livro. Como é que eu sei que o livro é bom ou é mau? Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. O princípio é o mesmo. Como é que eu vou saber se essa mensagem é boa ou ruim? Pelo conteúdo. Eu vou analisar o conteúdo. Aí eu digo assim, olha aqui, vou dar a mensagem. O espírito está dizendo que ninguém pode vir à casa espírita de roupa preta. A partir de hoje está proibido vir de roupa preta, porque o preto atrai o mal, o preto é uma cor. Isso é coerente? O que tem a roupa? Eu fiz aqui, chutei aqui alguma coisa. Não é coerente. Opa, o Nilton está obsidiado. Só posso estar obsidiado. Né? Aí vai me perguntar, o que houve ali, Nilton? Por que essa mensagem? Eu vou ter que me explicar. Olha, foi o Espírito que deu. Que Espírito que deu? Por que ele falou isso? Qual o problema da minha roupa?
Vocês estão vendo? Então a gente analisa. Se tiver um grupo ali do lado conversando, eu começo a ouvir aqui. O que eles estão conversando? O que eles estão discutindo? Se estiver discutindo, já não é uma coisa boa. Eu vou classificar o grupo que está ali pela conversa. Então vamos pelos dedos. Marrom escura, está com um capuz negro. Sempre eles descrevem essas entidades trevosas, né? Ainda ignorantes, equivocadas. Sempre eles descrevem as vestimentas delas no tom negro, né? Está com um capuz negro, está com uma vestimenta marrom escura. Sim, mas não é a vestimenta que vai classificar. A gente está falando do encarnado, vamos por parte. Não é a vestimenta que vai dizer que você está bom ou está ruim. Não é porque você está com roupa branca que você seja melhor do que o outro que está com roupa preta. Então a roupa não significa nada. Agora, esses espíritos, quando você vê espíritos da igreja que usavam aquela batina preta, aquela roupa preta, quando tem obsessores da igreja, tempo da Inquisição, aqueles padres vêm igual uns urubus mesmo, todos de roupa preta. Agora, esses espíritos inferiores, eles não têm dentro de si o belo. O belo. Eles têm o feio. E normalmente eles têm caratonhas, são feios. É a projeção do sentimento deles. E o preto, o negro, o marrom, são cores neutras, que não traz, não traz beleza. Não significa, a menina ali está de preto, não significa que aqui não tenham, ela escolheu essa roupa, não significa que não seja bonita, mas na espiritualidade eles não conseguem o claro, a luz, a elevação. A luz é do espírito, é o estado d'alma. Então você tem luz, os espíritos elevados brilham, eles têm luz, luz azul. Por exemplo, Joana d'Arc era conhecida como espírito azul, assim Leon Denis distinguia. Então, aquela luz azul, suave, brilhante. Outros têm uma luz prateada. Outros, uma luz prateada, um brilho. E esses não têm brilhos, eles são opacos, eles são escuros. Então, representa ali o estado d'alma deles. Por isso eles não conseguem uma roupa clara, elevada, eles não conseguem. Aí você vê alguns espíritos, às vezes, com formas que a gente chama de zoantropia, com formas animalescas. Por que ele não parece como um anjo? Por que ele não vem como um anjo? Porque ele não é anjo, ele não consegue nem conceber isso. Então ele concebe um vampiro, um morcego. Não, ele plasma o feio, porque ele quer ser temido, ele quer exercer o poder dele pelo medo. Então, se você aparecer ali na rua e um espírito abre uma asa imensa, igual um morcego, com aquela cara, você sai correndo. Então ele é temido aonde ele está. Ele sempre viveu assim quando encarnado, como desencarnado foi para um lugar desses, trevoso, e ali ele fica com caratonhas feias. Entendeu? A cor é isso. Eles não conseguem o brilho. Eles não conseguem a luz. Então eles ficam nas trevas, na escuridão. A noite é escura. É óbvio, né? A noite é escura, a água molha, o espinho espeta. Vamos lá, a noite é escura. Para nós, a noite tem a sua beleza. Né? A beleza da noite, o esplendor da noite, as suas estrelas. A gente aprecia isso. A noite, para nós, é uma questão de mudança de tempo. Ela mudou ao dia e à noite. Esses espíritos vivem numa noite mental, é um estado d'alma, numa noite mental. Eles gostam da escuridão. Tanto que quando eles vêm à mesa
de trabalho, mediúnica, muitos se contorcem de dor quando vê o lugar iluminado, quando veem espíritos que têm a sua própria luz, porque é natural o espírito que se eleva ter a sua luz, ele desenvolve. Jesus falou, vós seus deuses, acendei a vossa luz, ele não falou? Faça a vossa luz. Nós temos isso, a nossa tendência é a luz, é a elevação. E como eles não conseguem, na mente deles, eles são da escuridão, eles são das trevas. Vai ali no baile que tem ali, que eu não vou dizer o nome aqui, um que tem ali, né? Que começa quinta-feira e termina na segunda, que a gente vê o pessoal aqui desnudo ou semi-vestido na rua, caindo, bêbados, drogados. Vai ver se lá dentro tem uma luz imensa. Não é? Onde rola droga, onde rola o sexo quase que explícito, é tudo no escuro. É tudo uma luz que é um estado d'alma. É diferente da roupa que é bonita que vocês colocaram. Ah, quis colocar o preto hoje. Entendeu? Respondeu você? Respondeu a todos vocês? Vocês entenderam o estado d'alma? Espera aí, Débora. Fala você agora, o Bruna. Ah, fala, Débora. Só para você já falou, a gente imagina quando está dentro de uma caverna muito tempo, quando você falou dos espíritos que sentem essa, né? Liga ali, acho que tem que ligar. Tá. É como se eles estivessem dentro de uma caverna e de repente ele é colocado, lançado para fora daquela caverna. Aquela luz, né? Penetrante, intensa, ela perturba o espírito que está acostumado a viver naquele padrão mental. Morcego vive de dia ou de noite? Não, ele vive, né? Mas é de noite que ele sai para... De dia ele fica lá, ele fecha a asa em torno dele, é um animal de hábito noturno, de dia ele está ali dormindo. Esses espíritos têm hábitos animalescos. Eles são assim, é o estado d'alma deles. Não tem nada a ver com a cor da nossa roupa. Eu posso estar aqui de camisa branca e posso estar triste, posso estar infeliz, posso estar... É um estado d'alma. A Paulinha está ali com a roupa preta, está feliz, está bem, está tranquila. Né? Tudo bem? É fácil da gente entender isso dos espíritos, como eles gostam de se apresentar, né? No carnaval, a gente pode fazer uma grande analogia com o carnaval. Quantas pessoas gostam de colocar aquelas fantasias bizarras, né? Fantasias que assustam, é igualzinho o espírito, é a mesma coisa, a gente está falando de duas realidades quase que iguais. É a questão do gosto, de como ele se identifica com aquilo. Na verdade, é isso. Um monte de bobo dando susto em criancinha, né? Pois é. Então vamos continuar. Vai, Adilane. Podemos julgar. Podemos julgar, não. Pergunta-se. A pergunta ainda. Como nestes vasto conjunto de comunicações, cujos autores são invisíveis, nós já lemos aí já. Né? Pode continuar. Se pode distinguir o que convém das entidades superiores e deve ser considerado. Vai, para esta pergunta. Pode ir. Para esta pergunta só há uma resposta. Como é que nós distinguimos os bons dos maus livros, dos autores falecidos há muito tempo? Como distinguir uma linguagem nobre e elevada de outra banal e vulgar? Não temos um julgamento, uma escala para avaliar a qualidade dos pensamentos, sejam eles provenientes do nosso mundo ou do outro? Mesma coisa, aquilo que a gente falou. Pela linguagem. Continua, Dilane. Podemos julgar a mensagem medianímica, sobretudo por seus efeitos moralizadores. Por vezes, elas são grandiosas e têm melhorado muitos caracteres, purificado muitas consciências. Aí está o critério mais seguro
de qualquer ensinamento filosófico. Em nossas relações com os invisíveis, existem ainda sinais de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos facilmente reconhecem a natureza dos fluidos, doces, agradáveis nos bons, violentos, graciais, penosos de suportar nos espíritos maus. Olha só, isso é importante. O médium, todo médium ostensivo, ele também é sensitivo. Então, o médium que tem a vidência, ele também é um médium sensitivo. Como que ele vai identificar se o espírito é bom ou ruim? É pelo que ele vê ou pelo que ele sente? Pelo que ele sente. A vibração do espírito. Aí aparece o altivo aqui. O médium tem que identificar pela vibração dele. Se ele não vê o altivo, pela vibração dele. Mesmo ele dizendo, eu sou o altivo, mas não é. Altivo não está vibrando esquisito, estranho? Será que ele não está bem hoje? Será que hoje ele acordou de mau humor? Isso não existe. Então é a vibração. E muitos médiuns se deixam enganar se deixam trair porque não sentem a vibração. Viu o espírito fala qualquer coisa, ele aceita como sendo dele. Então é isso que vai fazer a gente se sentir bem ou se sentir mal. Mesmo nós aqui, que não vemos, a maioria não vemos os espíritos, a maioria também não incorpora, a gente vai se sentir bem ou mal, como a gente vai num lugar e se sente bem ou se sente mal. Nós vamos numa festa, essa festa está esquisita. Pode ser uma festa, mas não está pesada, não tem festa pesada? Quer saber? Vou embora. Esse aqui não faz mais parte para mim não, está esquisito, vou embora. Como dizem vocês aí, vou meter o pé, né? Vai embora. Ontem nós fomos na casa da nossa Gracildes, fazer o culto, o Evangelho no Lar. Vocês não participaram, hein? É para atender a nós, os médiuns. A gente faz uma vez por mês, no 4º domingo de cada mês, às 4 horas da tarde, de 4 às 5, o Evangelho no Lar, para a família, para o lar. Está aberto a todos vocês. É só falar com a Gracildes ou com a Edilane, que a Gracildes aqui coordena. A gente coloca o nome lá e vai. Vão os guias da casa. E é muito importante a participação de todos. É muito bom. Então, alguém hoje de manhã me perguntou assim, como é que foi o culto do lar ontem? Excelente. Não tinha como não ser diferente. E foi muito bom. Às vezes a gente vai em alguns lares, não é que o culto não seja bom, não é que o estudo lá, o evangelho não seja bom, mas a gente sente o peso do lugar, as vibrações. A gente faz os estudos, tudo bem, normalmente, vão embora. Vamos embora, os espíritos sofredores ali são recolhidos, trazidos para cá. Mas tem lugares que a gente vai, porque cada residência tem a sua vibração. Como você vai num hospital, tem a vibração. Você vai numa delegacia, tem a sua vibração. Você vai num cemitério, tem a sua vibração. Você vai na escola de samba, ensaio geral do Império Serrano, tem lá a sua vibração. E por aí vai. Em determinadas horas, essa vibração muda. Você vai num lugar, uma tal hora, de 8 às 10 é uma vibração, à noite é outra. Você vai aqui na praia de manhã, é uma vibração. Vai à praia de tardezinha para a noite, é outro lugar. Começa a prostituição, começam umas coisas estranhas, as famílias já não estão mais ali, muda. E a gente sente isso. Então lá no lar da nossa querida irmã, estava tranquilo, um lar que mantém a oração. Vocês estão danados hoje, hein? Vou botar de joelho aí no milho, hein? Todos dois.
Aí há um lar que mantém a oração, que eles vivem em harmonia, vivem em paz. Foi tudo fácil. Fluiu. As coisas fluíram naturalmente, normalmente. Então, você sente o lugar. Você sente. Cada lar tem a sua própria vibração. Como é que é a vibração do meu lar? É o que eu coloco lá. É o que eu falo dentro da minha casa. É o que eu penso dentro da minha casa. É como eu convivo com a minha família dentro da minha casa. É o que eu vejo na televisão. É o que eu escuto. Não tem mágica. É assim. Vamos lá. Alguma pergunta? Nilton, a sensibilidade que a gente que acaba tendo que desenvolver, né? Dos fluidos doces, agradáveis, ou glaciais e penosos. É quase físico. Quase físico. Glacial, o que é uma coisa glacial? Fria, gelada, pesada. Aí vem o negro, vem o escuro, a vibração escura. Isso Como é que o médium sente. O médium sente. O médium sente. Mas todos nós sentimos num grau qualquer. Vamos fazer uma visita ao presídio hoje. Vamos lá. Como é que vai estar lá? Aquelas cabeças ali, o dia inteiro trancado, dia e noite ali. O que eles estão pensando? O que eles estão tramando? Pode ter espírito ali que esteja encarcerado por uma injustiça qualquer, esteja já resignado, mas não é o comum. Ali o comum é o quê? A revolta, a vingança, que quando sair dali vai praticar, a dor de estar preso. Muitos jovens, muitas pessoas novas, então a sensualidade, os abusos, abuso de toda a natureza. Deve ser uma coisa terrível, né? Então, como é que é a vibração daquele lugar? Precisa ser um Chico Xavier para sentir? Não. Agora, nós podemos ir lá visitar? Sim. Mas já sabe que vai encontrar. Estou falando aqui, diferenciando os ambientes, que a gente vai ver lá no livro dos médiuns, a influência do meio. A influência do meio, ela é física, ela é espiritual e ela é fluídica. A fluídica também é física. Mas a espiritual é que é o espírito que você atrai para ali. E o físico é isso aí, ó. O frio, o calor, o glacial que ele disse aqui. Continua, Dilane. Um dos nossos médiuns anunciava sempre com antecedência a chegada do espírito azul, que revelava por vibrações harmoniosas, radiações brilhantes. Olha aí. Antes dele se comunicar, já estava ali, inundando o ambiente, os fluidos. Já mudando o ambiente. Esse espírito é de Joana d'Arc. Então, ó, continua. Há os que se distinguem pela dor. Pelo odor. Pelo cheiro. Perceptível a certos médiuns, delicados, suaves em uns. Estes odores são repugnantes. Em outros, Esses odores são repugnantes em outros. a elevação de um espírito se mede pela pureza de seus fluidos, pela beleza de sua forma E de sua linguagem. Olha aí a explicação que você precisava. Então, eles se manifestam assim, pela beleza, pelo seu brilho, pelo seu esplendor. Olha o espírito azul. Antes que ele chegasse, o médium já estava sentindo, mudando todo o ambiente. O Charles, quando ele se apresenta, há um cheiro de violeta, um guia da Dona Ivone, um cheiro de violeta bem suave, perfume de violeta. O Chopin, também um cheiro de violeta. Ela disse,
Só que é um cheiro de violeta Da terra. da terra, mais encorpado, diferente. Né? Alguns espíritos, o perfume das rosas, o Dr. Bezerra, o cheiro do éter, a Sheila também, o éter, irmã Sheila, e outros espíritos apresentam com odores fétidos, com odores da carne apodrecida, do túmulo, odores de que eles estavam ainda numa vala onde foram jogados, apresentam-se assim. Nós também temos odores. Os Sim, o espíritos encarnado falam da tem gente. cheiro também. É. Cor e cheiro. Temos sim. Todos nós Vamos, exalamos. Bruna. Fala, Bruna. Pois é. É o guia que está com ela. Não sou eu. Então, quem é que está com ela ali dando passe? O guia dela com o cheiro das flores. Né? Você registra, deve ser a Dona Ivone. Você registra. Então, cada espírito tem suas características. Hoje, outros não querem apresentar com cheiro nenhum. Então, quando ele se aproximava, está vindo o espírito azul. Está vindo o espírito azul. Opa, doutor Bezerra, já estou sentindo. Eu nunca fui de sentir nada. Eu não sou de sentir, vocês sabem da minha mediunidade, né? Esplendorosa, né? É que eu trago. Mas uma vez eu fui lá quando eu fui visitar a terra lá de Eurípides, Sacramento. Aí nós fomos num centro espírita, em que, muito simples, lá afastado lá da cidade, no meio do mato, lá na roça. Uma casa simples. O médium, lá responsável, ele era analfabeto, mas ele tinha vários livros. Interessante, vários livros. E no momento do passe, o cheiro de éter foi muito forte. Quer dizer, o doutor Bezerra veio dar o passe na gente. Mas foi tão forte, todo mundo sentiu, tinha que sentir também, né? Mas muito forte. Todos nós sentimos a presença do Espírito ali. O cheiro do éter. Então, uns têm essas características, né? Apresentam assim. Fala, Bruna. Doutor Herman, eu não sinto cheiro de ninguém, nem da minha mulher eu sinto cheiro, né? Então, a Lurdinha deve vir com característica do cheiro das rosas, que ela está sempre com as rosas. Mas eu, infelizmente, Depende da característica do espírito, né, Nil? A Joana Depende da parece característica com do cheiro de espírito. rosas. Joana, Tem com cheiro de rosas. Então, é nessa que eu tenho que estar para sentir também, que todo mundo sente, né? É isso aí. Nós estudamos isso em Leon Denis, né, que tem manifestações que todos percebem. E tem determinadas manifestações que só alguns médiuns têm. Só os médios, é isso aí. Tem manifestação que todos recebem. Outros, como que se eles materializassem aquela sensação para dizer assim, sou eu que estou aqui, eu estou presente. Então ela falou assim, Joana de Ângeles tem um perfume de rosas. Então, aí um outro espírito tem um perfume de rosas também, mas é um rosa mais suave, um outro mais encorpado, e assim eles vão, uma característica deles. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aí. Continua, Dilane. Em pesquisas desta ordem, o que toca... Persuade. Persuadir é convencer, convence. Em pesquisa desta ordem, o que toca, persuade e convence mais são as conversações com nossos... Deixa eu lhe dar um sentido aqui. Em pesquisa desta ordem, o que toca, persuade e convence mais são as conversações com nossos parentes e amigos que nos precederam na vida do espaço. Acho que faltou alguma letra aqui, né? Não, tá certo. Ele está dizendo isso mesmo. Em Tá pesquisa bem. dessa ordem, Os que convencem mais são os nossos persuade parentes. e convence.
persuade e convence, que você diz, não, esse é meu parente, essa é a minha mulher, esse é o meu marido, esse é meu filho. Porque ele coloca coisas, características que só você sabia e que tocam, que é dele mesmo. Quando, através de provas incontestáveis de identidade, asseguramo-nos de sua presença, quando a intimidade de outrora, a confiança e a descontração reinam novamente entre eles e nós. As revelações obtidas nestas condições ganham um caráter mais sugestivo. Diante delas, as últimas hesitações do ceticismo forçosamente se desfazem, dando lugar aos ardores do coração. Então, o ceticismo é descrença. Diante desses que a gente ama, a gente não tem dúvida. Então acaba a descrença, acaba o ceticismo. Né? São diálogos de intimidade que só aquelas pessoas envolvidas sabiam. Que sabiam. Tudo bem? Alguma pergunta? Paulinha? Não? Tudo certo. Ó, quem não tem dúvida, tem dívida. Tá? É claro. Aprendeu, já sabe, não pode mais. Quem não tem dúvida, tem dívida. Vamos lá. Eu saltei de paraquedas. Ensinou a saltar. Tem dúvida, não? Não, já sei tudo. Então vai saltar. Pula. Tem que saber. Então vamos lá. Continua, Edilane. Seria possível resistir, de fato, aos apelos, aos chamados daqueles que partilharam nossa vida, envolveram nossos primeiros passos com sua terna solicitude. Desses companheiros de nossa infância, de nossa juventude, de nossa maturidade, que um a um sucumbiram à morte, deixando ao partir nossa estrada mais solitária, mais desolada, é dos parentes, né, que está falando. Isso. Eles voltam através do transe com atitudes, inflexões de voz, lembranças e lembranças, com 1001 provas de identidade. Identidade banais em seus detalhes, para estranhos, mas tão comoventes para interessados. Para o estranho, tô falando uma coisa dessa, para você significa muito. É a prova que você tem que ele é o teu parente, né? O Chico era mestre em fazer isso, né? Ele ia nos detalhes, que a pessoa não tinha dúvida. Ele lia a carta lá, a pessoa prorrompia num choro imenso ali. É meu filho. Sabia que era. Né? A gente sabe, a gente sabe os detalhes. De experiências vividas juntos, né? E só, às vezes, só aqueles dois sabiam, né? Exatamente. Continua. Pode ir, senhor. Eles nos instruem relativamente aos problemas do além, nos exortam e nos consolam. Os homens mais frios, os mais doutos experimentadores, como o professor Hislop, não conseguiram resistir a essas influências de além-túmulo. Professor Hislop, né? Era um pesquisador. Isto demonstra, não há no espiritismo somente práticas frívolas e abusivas, como alguns o pretendem, mas, ao contrário, um objetivo nobre e generoso, isto é, a afeição por nossos mortos, a importância que damos à lembrança deles. Não está aí um dos lados mais respeitáveis da natureza humana, um dos sentimentos, uma das forças que eleva o homem acima da matéria e o diferem do animal? Em seguida,
Continua. Não pode ir. Em seguida, assinalemos também, acima das exortações comovidas de nosso próximo, os ímpetos poderosos dos espíritos de gênio, as páginas febrilmente escritas na semi-obscuridade por médiuns que conhecemos, incapazes de compreender-lhes o valor e a beleza, mas onde o esplendor do estilo alia-se à profundidade das ideias. Ou ainda, aqueles discursos impressionantes como os que frequentemente ouvimos em nosso grupo de estudos, discursos pronunciados por um médium modestíssimo, de saber e caráter, através dos quais um espírito nos tecia considerações sobre o eterno enigma do mundo e as leis que regem a vida espiritual. Aqueles que tiveram o privilégio de assistir a essas reuniões sabem que tocante influência elas exercem sobre todos nós. Apesar das tendências céticas e do espírito sarcástico dos homens de nossa geração, existem falares, formas de linguagem, ímpetos de eloquência, aos quais eles não poderiam resistir. Os mais avessos seriam obrigados a reconhecer-lhes a característica, a marca incontestável de uma grande superioridade moral e cunho da verdade. Diante destes espíritos que descem a nosso mundo obscuro e atrasado, por um instante, para aqui fazer brilhar uma fagulha de seu gênio, o criticismo mais exigente se perturba, hesita e se cala. Durante 20 anos, recebemos em Tours comunicações desta ordem. Elas abordavam todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e de moral e compunham vários volumes manuscritos. É o resumo deste trabalho extenso demais, muito vasto para se publicar integralmente, que eu queria apresentar aqui. Jerônimo de Praga, meu amigo, meu guia do presente e do passado, o espírito magnânimo que dirigiu os primeiros impulsos de minha inteligência infantil em tempos longínquos, é o autor dele. Então, um dos guias de Leon Denis era Jerônimo de Praga, que o embalou, né? Ele está falando aí que não tem só a comunicação para confirmação daquele parente que desencarnou. Tem as comunicações que são de cunhos, né, para a humanidade. De elevação. De elevação para a então, humanidade. tem as comunicações, né? Tem comunicações de espíritos zombeteiros, comunicações, né, frívolas, isso aí. Tem 3 tipos de comunicação, está lá no Livro dos Médiuns. A comunicação frívola, a comunicação séria e a comunicação instrutiva. Esses espíritos elevados nos dão comunicações instrutivas. A instrutiva serve para hoje e serve para daqui a 10, 20, 30, para a humanidade, para o tempo inteiro. Toda comunicação instrutiva, ela também é séria, tá? É elevada. Quantos outros espíritos eminentes expandiram assim seus ensinamentos pelo mundo, na intimidade de alguns grupos? Quase sempre anônimos, eles se revelam apenas pelo alto valor de suas concepções. Foi-me dada a possibilidade de retirar o véu que escondia a personalidade verdadeira de alguns deles. Mas devo guardar seu segredo, porque os espíritos de elite se reconhecem precisamente por esta particularidade. Eles se ocultam sob pseudônimos e querem continuar incógnitos. Os nomes célebres que encontramos abaixo de certas comunicações medíocres e vazias, com muita frequência, não passam de um engodo. Eles não gostam de dar nome o nome que animaram aqui na Terra. Sócrates dá uma comunicação aqui. Todo mundo, Sócrates, ó. Então ele prefere ficar anônimo ou dar um outro nome qualquer. Até porque a própria pessoa pode começar a ficar com vaidade. E envolver a vaidade nela. E ele também não quer aparecer.
Agora, tem as mensagens apócrifas. O que é uma mensagem apócrifa? Uma mensagem fraudulenta, mentirosa. Aí o Espírito vai e assina: sou o Santo Agostinho, Jesus Cristo. Eu estava falando para a Dilane, eu até perdi a mensagem. Eu ouvi uma mensagem na internet, eu estava passando ali e vi lá: Jesus está dando uma mensagem à Terra. Ah, sim, o senhor mandou para mim. Falei, opa, Jesus? Isso deve ser bom, né? Aí eu fui ouvir. Jesus de Nazaré. Aí ele começa: meus filhos. E começa com algumas passagens do Evangelho. Ele vai indo, o início ali, né? Tá direitinho, fui prestando bem atenção. Daqui a pouco ele se trai. Ele começa a ser repetitivo. Ele fala uma coisa ali que não é verdadeira, que não é verdadeira. Então, eu pensei, caramba, esse médium se expôs. E você vê a vaidade do médium. Ele botou na internet. Está lá, não sei quantas mil visualizações. Para mim foi bom. Porque eu vi que não era Jesus. Pode ser outro Jesus, né? É igual aquele de Santo Agostinho, professor José Jorge. Ele contou lá. Aí ele foi num lugar, o camarada foi num lugar. Está no livro do professor José Jorge, muito, muito legalzinho o livro dele, muito bom. Experiências. Santo Agostinho dava mensagem lá no terreiro, lá ele estava sentado lá num banquinho, aquela fila, Santo Agostinho atendendo. Aí o camarada, já contei isso para vocês já, né? Não? Aí ele falou assim: Santo Agostinho dando mensagem aqui? Ah, eu vou falar com Santo Agostinho. Vou falar com Santo Agostinho. Aí ele entrou na fila lá para falar. Quando chegou a vez dele, o Espírito perguntou: o que foi, meu filho? É sempre assim. Eu falei: não, eu queria saber notícias de Santa Mônica. Aí o Espírito: Santa Mônica? Quem é Santa Mônica? Eu não sei quem é Santa Mônica, não. Ué, mas você não é filho de Santa Mônica? Não, a minha mãe não é Santa Mônica, nem é Santa e nem é Mônica. A minha mãe é fulana de tal. Falei: mas você não é Santo Agostinho? Ele disse: não, eu sou Agostinho. O santo ficou por conta deles, eles que chamam de santo, eu sou Agostinho. E o título da mensagem é assim: como é bom ser bom. Né? O Espírito achou que eu não tinha nada demais, eles gostam de mim, deixou para lá. Como é bom ser bom. Eu tenho até que achar esse livro do professor José Jorge para botar aqui. Então, o Espírito diz que é Santo Agostinho, ele disse que não era ele, o povo é que dizia, né? Mas bem que ele gostava, né? Bem que ele gostava. Então a gente tem que prestar atenção no que o Espírito está dizendo, se é realmente o fulano lá, né? No conteúdo da mensagem. Vamos terminar aqui nesse parágrafo aqui. Considerei, não é aqui? Com todos estes detalhes, quis demonstrar uma coisa. Esta obra não é exclusivamente minha, mas antes o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Ela está de acordo em todos os pontos essenciais com os ensinos expressos pelos instrutores de Allan Kardec. Viu, Sonilton? Tu tá vendo, né? Contudo, que é isso? Contudo, isso aqui está errado. Contudo, pontos deixados obscuro por estes foram nela abordados. O que ele está dizendo? Que aquilo não é dele. Está tudo baseado em Kardec. Né? Ó, com todos esses detalhes, quis demonstrar uma coisa. Esta obra não é exclusivamente minha, mas antes o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Ela está de acordo em todos os pontos essenciais com os ensinos expressos pelos instrutores de Allan Kardec. Então, Leon Denis não fugiu da base. A base é Kardec. A base para nós aqui é Kardec.
Contudo, pontos deixados obscuros por estes foram nelas abordados. Igualmente, continua. Pode continuar. Igualmente tive de levar em conta o movimento do pensamento e da ciência do homem, suas descobertas e assinalá-los neste trabalho. Em certos casos, acrescentei-lhes minhas impressões pessoais e comentários, pois no Espiritismo nunca seria demais dizê-lo. Não há dogmas e cada um de seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao controle da razão. Agora vai, considerei... O senhor já pode anotar esse parágrafo aqui, ó, que é do capítulo 2, né? Que está lá para o encontro. Entendi. Vai lá. Considerei como um dever beneficiar meus irmãos terrestres com estes ensinamentos. Uma obra vale por si mesma. O que quer que se pense ou se diga da revelação dos Espíritos, eu não poderia admitir que os princípios divulgados pelas nobres inteligências do espaço pudessem ser considerados negligenciáveis e rejeitados, já que se ensinam em todas as universidades imensos sistemas metafísicos constituídos pelos pensamentos dos homens. Então ele vai divulgar o que ele tem aprendido. Leon Denis teve mais tempo para isso, né? E a gente vai aprendendo. Ele é considerado o apóstolo do Espiritismo, então ele deu continuidade, deu sequência a Allan Kardec. Vai. Se amamos os mestres da razão e da sabedoria humana, não há motivo para desdenhar os mestres da razão sobre-humana, os representantes de uma sabedoria mais alta e mais séria. O espírito do homem, oprimido pela carne, privado da plenitude de seus recursos e de suas percepções, não pode por si só atingir o conhecimento do universo invisível e de suas leis. O círculo em que se agitam nossa vida e nosso pensamento é limitado. Nosso ponto de vista restrito. A insuficiência de dados adquiridos torna qualquer generalização impossível ou impossível. Precisamos de guias para penetrar no domínio desconhecido e infinito das leis. É com colaboração de pensadores iminentes dos dois mundos, das duas humanidades, que as mais altas verdadeiras serão alcançadas, ou pelo menos entrevistas, e os mais nobres princípios estabelecidos, bem melhor e mais seguramente que nossos mestres terrenos. Os do espaço sabem colocar-nos diante do problema da vida, do mistério da alma, ajudar-nos, tornar consciência de nossa grandeza e de nosso futuro. Então está aí. A Leon Denis está dizendo que o pensamento humano com o pensamento dos espíritos vão trazer muitos esclarecimentos para todos nós. Vamos parar por aqui? Deu 1 horinha aí de estudo, né? Deu até um pouquinho mais, né? Mas foi bom, né? Foi bom que a gente fechou essa ideia. Então vamos fazer a nossa prece? Vai fazer, Dilane, a prece de encerramento, por favor.
Então vamos encerrar os estudos desta manhã, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a Leon Denis, que nos secundou nestas reflexões da manhã de hoje. Agradecer a Allan Kardec, que nos trouxe a base de toda a doutrina, o corpo filosófico concatenado. Agradecer aos espíritos guias desta doutrina. Agradecer aos nossos guias espirituais, os benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, ao nosso altivo. Agradecer a todos vocês, amigos queridos, que dirigem a nossa casa, as nossas irmãs, em nome deles, em nome do altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha. Em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja.